A paz, do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estou do lado de fora aqui, debaixo de um pé de ameixa e uma rama de maracujás e umas orquídeas que as árvores servem como suporte, para ler um texto muito conhecido que está em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 5 a seguir, que diz: Portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e se preparasse de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que seja pronto como bênção e não como avariza. E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, pouco ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou com necessidade, por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar em abundante em vós toda graça, a fim de que tantos que tendo sempre em tudo toda suficiência e superabundez em toda obra. Irmãos, eu quero me deter apenas no versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios, que diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu resolvi falar desse versículo hoje, irmãos, porque eu vi hoje de manhã alguém muito contundente, um pastor muito contundente, até ele citava o pastor R.R. Soares em suas afirmações também, afirmando claramente para aquela igreja que aquele irmão que não dava dízimo era ladrão. E, portanto, ladrão não entrava no reino do céu. E ele afirmou isso, segundo ele, com base no livro de Malaquias, quando ele fala que por acaso roubará o homem a Deus. Então, e ele é muito contundente em dizer para a igreja com todas as letras que aquela pessoa que não dá dízimo ao Senhor, ela é ladrão e, portanto, não entrará no reino de Deus. E eu fico me perguntando aonde é que está o conhecimento dessas pessoas. Aonde embasaram no Novo Testamento as suas afirmativas tão contundentes e tão veementes. Com certeza, no Novo Testamento ele não encontrou isso. No Novo Testamento há citações nos Evangelhos sobre o dízimo. Quando Jesus chama os fariseus de hipócrita, está escrito em Mateus 23 e 23. Jesus diz: Vós, fariseus hipócritas, que dão o dízimo do hortelão, do coentro e do endro, mas despreza o mais importante da lei, que é o amor e a caridade. Portanto, deveis fazer essas coisas, mas não omitis aquelas. Para essas pessoas que afirma claramente que o dízimo hoje no Novo Testamento tem a mesma conotação que tinha no Velho Testamento, infelizmente, elas não conhecem a Bíblia Sagrada. É bom lembrar que a palavra dízimo surge com Abraão, e diz a Bíblia que Abraão deu dízimo de tudo. Mas quando você vem para o Novo Testamento, Abraão deu dízimo de todo o despojo. Abraão não deu dízimo da fazenda que Abraão tinha. Abraão deu dízimo do despojo e não da fazenda. Aí o dízimo, aí vem a lei de Moisés. Quando os filhos de Israel saem do Egito, precisava de uma diretriz para seguir, e Deus, através de Moisés, traz a lei de Israel, traz os 10 mandamentos, traz os requisitos básicos da lei. E
como tinha a terra prometida para entrar. Aí havia naquele tempo uma grande dificuldade de se controlar a primogenitura. A primogenitura era muito difícil de controlar. Porque como é que controlava? Era o primeiro homem, era o primeiro filho do casal. Era o primeiro bezerro da vaca. Então era muito difícil. De todos os animais era o primogênito, era separado. Para acabar essa confusão, Deus criou um método muito importante. Deus disse a Moisés que em vez de um primogênito de cada família, Deus ia pegar uma tribo. Então, 11 tribos de Israel, 11 tribos de Israel herdaram a terra prometida, suas heranças, mas a tribo de Levi, a tribo de Levi não herdou herança nenhuma. A tribo de Levi. E aí agora o dízimo é implementado à lei, ele é antes da lei, aparece a palavra, mas ele é implementado à lei com uma finalidade: alimentar a tribo de Levi, que não herdou nada. Eles eram as pessoas que acendiam o fogo na casa de Deus, que cortava a lenha, que cuidava do azeite, que ministrava, tudo era a tribo de Levi. Então o dízimo era para alimentar desde os velhinhos que estavam sem condições, deitados em casa, aqueles que estavam na ativa. Então o dízimo era para alimentar uma tribo e não o sacerdote. O dízimo não era para alimentar como hoje um pastor está andando de carro importado. Não era isso. O dízimo era para alimentar uma tribo que não tinha herança. Então a ausência do dízimo deixava aquelas pessoas com fome. Porque eles não tiveram terras. Eles não tinham um pedaço de terra para trabalhar. Eles dependiam das outras 11 tribos. Os filhos de Levi dependiam das outras 11. Eles foram deserdados por essa finalidade. Então, eles foram deserdados e agora os 10% das 11 tribos seria levado para aquela tribo. Assim dava, com base na que Deus é bom em matemática, dava sinceramente para alimentar aquela tribo. Então você não pode pegar uma conotação do Velho Testamento, do dízimo, e trazer para o Novo Testamento. Hoje não tem nenhuma tribo de Levi que sem herança, dependendo do dízimo para sobreviver. Hoje tem pessoas usurpando a igreja de Cristo. Tem pessoas andando de carro importado para lá e para cá, mas não há nenhuma conotação com aquilo. Então você afirmar em público que a pessoa que não dá dízimo hoje é ladrão, é no mínimo ignorância sua. É falta de conhecimento teológico. Veja, estude. Todo fato teológico, ele tem por trás dele um histórico. Você precisa estudar a história. O que ocorreu naquele momento? O que estava ocorrendo naquele momento? Qual era a verdadeira finalidade daquilo? Então, hoje não tem essa finalidade. E qual é a finalidade de hoje? Paulo diz, é pecado você dar dízimo? Não. Pelo contrário, ele deve ser uma bênção na sua vida. Porque a finalidade sua de dar o dízimo não é para alimentar aquele usurpador que está no púlpito. Não são todos, mas tem muitos. Mas você tem que fazer isso com alegria. Alegria no seu coração. É uma roça que você está plantando. Alguma coisa que você está plantando. Por exemplo, aqui no meu quintal eu tenho cebolinha, tomate, coentro, eu tenho um monte de coisa aqui. Porque não dá para mostrar aqui agora nesse momento, eu tenho um monte de coisa plantada. Aqui atrás de mim eu tenho, por exemplo, ameixa, maracujá, macadâmias, orquídeas, canas, bananeiras. Então, aquilo que você planta é o que você colhe. E Paulo diz que ao que semeia muito, muito se fará. O que semeia pouco, pouco se fará. Então, se você quer ajudar a obra de Deus, né,
tudo que você investe na obra de Deus, Deus não vai ficar devendo nada. Pode ter certeza que você será grandemente abençoado. Entretanto, isso não vai interferir na tua vida espiritual. Você pode pegar teu salário e dar tudo para a obra de Deus. Isso não vai te garantir a salvação. A salvação é pela graça, a salvação é pelo aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Se o dízimo levasse o homem para o inferno, em vão morreu Jesus na cruz do Calvário. Não, se o dízimo salvasse, não precisava de Jesus morrer. Então o dízimo, ele é um ato, não só o dízimo, com as ofertas alçadas. O que é uma coisa alçada? É uma coisa levantada. Você tem as ofertas alçadas e as ofertas voluntárias, que é aquela que toda noite as pessoas, às vezes, na hora do culto, passam a sacolinha que você bota o que você quiser. Isso é uma oferta voluntária. A oferta alçada é quando você precisa comprar alguma coisa, fazer alguma coisa na igreja, que você tem o total do valor que precisa, e agora você diz, precisamos de X para construir. Aí a oferta alçada, alçar quer dizer levantada para aquela finalidade. Então, tudo isso é uma benção. Agora, vou associar o dízimo com a salvação, não tem base teológica. Não tem base teológica. Por favor, pare de meninice. Aconselho o povo que doar para a obra de Deus é uma benção. Quanto mais você doa para a obra de Deus, mais Deus vai te abençoar financeiramente. Não interfere na vida espiritual. Pense nisso.